Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós vamos conversar sobre a caracterização geral de mais um grupo de vertebrados. Na nossa aula de hoje nós vamos conversar sobre os peixes. Vamos lá? Então, para a gente começar, o que a gente precisa lembrar aí? Primeiro, que a gente pode identificar características comuns em todos os animais. E a gente deve lembrar sempre que o reino dos animais ele é composto de um grande número de seres vivos. E como tem um grande número de seres vivos, vale a gente trazer que eles, apesar de terem semelhanças, eles também têm muitas diferenças entre si. E aí, de forma tradicional, a gente tem a divisão dos seres vivos, mais precisamente dos animais, em dois grupos. Nós temos o grupo dos invertebrados e o grupo dos vertebrados, ou seja, o grupo dos animais que não vão possuir coluna vertebral, não vão possuir ossos, e o grupo dos seres vivos que vão possuir a coluna vertebral e vão possuir ossos pelo seu corpo. E aí lembrar também que os invertebrados, eles vão representar a maioria dos animais. E aí lembra que a gente já viu inclusive sobre eles, né? Vimos aí sobre os poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermatas também. Já sobre os vertebrados, a gente vai ver então agora características aí dos peixes. Então vamos lá ver o que a gente tem de características. Antes da gente cair propriamente dito nas características dos peixes, vale a gente resgatar aí um nome para vocês já irem se habituando com ele, que vai ser aí qual que é o filo dos animais vertebrados. Quando a gente fala do filo, a gente está falando de uma categoria taxonômica bem específica. E aí, para a gente se referir aos animais vertebrados, nós dizemos que eles fazem parte do filo dos cordatas, ou seja, todos os animais que possuem ossos, eles são aí animais que vieram do filo cordata. Esses animais, eles vão ter como característica a presença de uma simetria bilateral, uma notocorda que mais tarde vai dar origem à coluna vertebral, o sistema digestivo completo em alguns casos, tubo nervoso dorsal, fendas branquiais em alguns, cauda pós-anal em pelo menos uma fase de sua vida. Mas vamos ver agora um pouquinho mais de características específicas dos peixes. E aí o que a gente tem de importante aí? Primeiro, a pele dos peixes, ela secreta um muco. Segundo, os peixes, eles apresentam nadadeiras. E a respiração da maioria dos peixes acontece por uma estrutura bem específica, que é a estrutura chamada de brânquias. E temos também um grupo de peixes que, além de ter estrutura de brânquias, vão possuir pulmões rudimentares. E os peixes vão ter na lateral do seu corpo uma estrutura sensorial chamada de linha lateral. E a maioria das espécies também vai ser ectotérmica. O que significa alguma dessas palavrinhas aí para vocês irem se habituando? Quando eu falo que são espécies, a maioria ectotérmica, significa que eles não fazem um controle da sua temperatura internamente. Eles dependem da temperatura do ambiente onde eles estão. Então, se às vezes o ambiente está um pouquinho desfavorável, está frio demais, o que eles podem fazer como estratégia? Podem acabar mudando de uma região para outra, realizando o processo de migração. Já essa questão da linha lateral é uma linha que eles vão possuir que não necessariamente ela é bem visível, tá? E essa linha lateral, ela serve para que o peixe possa detectar os movimentos ao redor da água. A respiração é um processo essencial, né, para que ele possa obter energia para suas atividades. E aí essa respiração acontece por uma estrutura que geralmente ela está na parte superior da cabeça, que é chamada de brâncas, mas nem todos vão possuir essa estrutura. E a pele deles tem um muco, a gente consegue até visualizar isso quando você pega um peixe ainda fresco. Talvez ele fique deslizando sobre a sua mão, e ele vai ficar deslizando justamente por conta dele possuir esse líquido aí, esse muco, tá? E outra coisa que vale a gente trazer também é que os peixes vão ter uma variedade muito grande de tamanhos, de formas. Nós vamos ter os peixes que vivem em água doce, vamos ter os peixes que vivem em água salgada, enfim, depende da espécie que eu estou me referindo no momento.
E aí a gente vai visualizar aqui um pouquinho melhor onde é que fica a estrutura das brânquias e como é que os peixes fazem a sua respiração. Com essa imagem dá pra gente entender bem esse processo. Os peixes, gente, eles não precisam vir até a superfície para captar o ar da atmosfera. Então, como é que eles fazem? Eles conseguem retirar o oxigênio da própria água. Então, eles fazem uma abertura com a boca. Através dessa abertura, a água entra dentro do seu corpo. E aí, conforme a água vai entrando, eles conseguem fazer a retirada do oxigênio da água. E aí, o que não foi importante, né? O gás carbônico, no caso, ele vai sair através da estrutura de um opérculo que está protegendo essas brânquias. E essas brânquias, vale a gente trazer também que elas estão em constante movimento. Então, esse opérculo, ele funciona como se fosse uma portinha de entrada e saída, que está ali, ó, protegendo as brânquias logo abaixo, que estão fazendo essa movimentação. Então, o opérculo, ele meio que vai acompanhando essa movimentação, garantindo o sucesso dessa função também. Já quando a gente fala do processo de circulação de sangue, o que vale a gente trazer? Que é uma circulação simples, só vai uma vez e tem um sistema circulatório fechado. Ou seja, o sangue dos peixes passa uma única vez pelo coração para completar o ciclo e não há mistura de sangue venoso com sangue arterial, ou seja, o sangue rico em gás carbônico e o sangue rico em gás oxigênio, eles não estão em contato. E o coração, vale a gente trazer também que ele vai ter aí duas cavidades, um átrio e um ventrículo, onde somente o sangue venoso é encontrado e bombeado para as brânquias, onde vai sofrer o processo de oxigenação. Então, assim como os peixes precisam realizar o processo de respiração constantemente, o corpo deles a todo momento também está realizando o processo de circulação de sangue, para que possa atingir todas as partes do corpo. E aí, quanto à alimentação e digestão, o que a gente pode trazer? Que o sistema digestório dos peixes, ele vai possuir boca, faringe, esôfago, estômago e intestino, e também vai possuir estruturas como o fígado e o pâncreas. E aí, quanto à alimentação, o que a gente pode observar? Que a depender da espécie, o peixe vai ter um tipo de alimentação. Pode ser que ele seja herbívoro, se ele se alimentar principalmente de produtos de origem vegetal, como algas. Pode ser que ele seja carnívoro, quando se alimenta de carne, né? De carne de quê? De outros peixes ou de outros animais menores, como moluscos e crustáceos. E pode ser também que eles vivam nas zonas abissais, que são nas regiões mais profundas do oceano. E aí esses peixes abissais seria mais ou menos essa figura que vocês estão vendo aí na tela. E aí, nesse caso, esses que vivem, né, em uma situação bem diferente dos demais, eles podem ter alimentação do tipo detritívoro. O que significa isso? Significa que são aqueles que se alimentam de restos e desses restos eles conseguem fazer aproveitamento. E aí um pouquinho sobre a reprodução dos peixes. Além de eles terem um processo de circulação, de respiração, a gente também precisa entender que os peixes também precisam se reproduzir para que a espécie continue existindo. E aí, como é que pode ser os tipos de reprodução que a gente vai encontrar nos peixes? Quando a gente fala sobre isso, os peixes eles podem ser ovíparos, podem ser vivíparos ou ovovivíparos. No caso dos ovíparos, são aqueles filhotes de peixe que se desenvolvem fora do corpo da mãe, ou seja, eles se desenvolvem dentro de ovos, porque dentro desses ovos eles já vão encontrar todos os nutrientes necessários. E aí a maioria dos peixes faz parte, inclusive, dessa categoria. Já os vivíparos são os filhotes que se desenvolvem dentro do corpo da mãe, com base em toda a alimentação que a mãe vai fazendo durante o período gestacional. Nesse caso, o vivíparo ele não produz ovos e dão luz a filhotes totalmente formados. É como se fosse um mini peixe. Como assim um mini peixe? Ele nasce já pequenininho com todas as características de um indivíduo adulto. E os ovovivíparos já são aqueles que os filhotes se desenvolvem dentro do ovo e esse ovo fica dentro do corpo da mãe. E aí somente na hora do nascimento os filhotes saem do ovo. Um exemplo de peixes ovovivíparos vai ser aí o cavalo marinho, tá? Então a fêmea, né, vai ajudar no processo de formação,
mas quem vai carregar os ovos, inclusive, no caso dos cavalos marinhos, vão ser os peixes machos. Também vale trazer essa curiosidade. E aí uma categorização que a gente pode encontrar nos peixes é que, como tem um número de espécies muito grande, cerca de 27 mil, nós podemos dividir os peixes em peixes cartilaginosos e peixes ósseos. E aí, qual que é a diferença de um para outro? Quando a gente fala dos peixes cartilaginosos, gente, são os peixes que têm um corpo rico em cartilagem, ou seja, é um esqueleto cartilaginoso. Nesse caso, eles também vão possuir um orifício chamado de espiráculo. Esse espiráculo é por onde entra a água e banha as brânquias para ajudar no processo de respiração. Também tem a boca localizada ventralmente e o intestino ele vai acabar terminando em uma bolsa chamada de cloaca, que serve tanto para o sistema digestório quanto para o sistema urinário e até mesmo o sistema genital. Já os peixes ósseos são aqueles que são abundantes tanto em água salgada como em água doce. Se os peixes cartilaginosos têm um esqueleto com base em mais cartilagem, os ósseos vão ter o esqueleto com a maior quantidade de ossos. Vão ter 4 pares de fendas branquiais e vão ter a ausência da estrutura do espiráculo. As brânquias vão estar sempre protegidas pelo opérculo, tá? Que é aquela portinha que eu disse para vocês, que fica se abrindo e se fechando. E vale a gente trazer também que os peixes ósseos vão ter a presença da bexiga natatória. Para que serve essa bexiga natatória? Essa bexiga natatória serve no sentido de orientação dos peixes em termos de profundidade. Ela auxilia o peixe na sua movimentação, para que ele não fique tanto na superfície e para que ele não vá também tão fundo. Então, essa bexiga funciona até mesmo como um órgão regulador. E aqui um peixe que a gente tem aí muito antigo, que ele foge um pouquinho dessas características, que é o chamado agnata-peixe, ou ainda agnato, ou ainda ciclostomatos. Nesse caso, o agnata-peixe, eles são aí aqueles peixes que são vertebrados e aquáticos, são primitivos porque não possuem a mandíbula, os dentes são bem diferentes, como vocês podem ver aí na imagem, tá? Uma boca circular, que ela é sugadora e com a presença muito grande de dentes. E esse grupo ele vai ser representado tanto pelas lampreias, como também pelos peixes chamados de peixe-bruxa. E aí, para a gente fechar um pouquinho de todas essas informações que eu trouxe para vocês, a gente vai ver agora um pouquinho de exercitando. Vamos lá? Quando a gente fala aí dos peixes, a primeira questão que a gente tem é a seguinte: os peixes constituem um grupo numeroso de vertebrados que ocupam os ambientes aquáticos do planeta. Sobre esses organismos, marque a alternativa correta. Letra A. Os peixes possuem sistema digestório completo. Letra B. Os peixes podem ser classificados em agnatos, cartilaginosos e ósseos. Letra C. O sistema circulatório dos peixes é fechado e apresenta um coração com 3 cavidades. E letra D. A respiração dos peixes é do tipo pulmonar. E aí, qual a única alternativa correta? Nesse caso, pessoal, a única alternativa correta vai ser a classificação. Nós vamos ter os peixes agnatos, que são os mais antigos, os peixes cartilaginosos, o esqueleto mais rico em cartilagem, e os peixes ósseos, que tem aí, né, o esqueleto mais ósseo, com a presença muito maior dos ossos. E aí nós temos a questão 2. Os peixes vivem em ambientes aquáticos, e para sobreviver nesse ambiente, eles contam com a variada quantidade de adaptações. Uma dessas adaptações é a bexiga natatória, que possui como função, letra A, impulsionar o corpo do animal pela água. Letra B, proteger o peixe contra a contaminação por patógenos. Letra C, garantir a fecundação interna de algumas espécies. Ou letra D, controlar a profundidade do peixe na água. E aí, gente, qual é a única alternativa correta? Nesse caso, gente, eu já falei inclusive para vocês sobre bexiga natatória. Serve para que os peixes possam ter um controle de sua profundidade. Eles não podem estar nem muito perto da superfície e nem tão longe dela também, tá? Então, quem ajuda nesse controle vai ser a estrutura chamada de bexiga natatória.
Então essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes na plataforma Eduque. Até a próxima aula.